Boa noite, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, nossa aula de literatura infanto-juvenil e eu vou discutir um pouco sobre esse livro intitulado O que é Literatura Infantil, da Lígia Cademartori, que é objeto de estudo e de resenha por vocês. Inicialmente, explicar aqui. Resenha, na minha concepção, é diferente de um resumo. Resumo é só você colocar as ideias dos autores. Então, muitas pessoas falam assim, professora, é uma resenha ou resenha, é uma resenha resumo, resenha crítica? Resenha crítica, certo? O que significa isso? Que vocês vão dialogar com a autora, vão responder, né, juntamente com ela, vão colocar seu ponto de vista. Então, uma resenha, ela precisa ter o resumo do livro, entendeu? Ela precisa ter uma apreciação crítica sobre o material, tá bom assim? Então, e falar sobre a autora também. Eu gosto que fala sobre a autora, sobre o livro. Então, geralmente as minhas resenhas ela tem 4 partes importantes. Inicialmente eu falo sobre a autora, né? Quem é a Lígia, né? Quais são as produções dela, o que ela pesquisa, o que ela estuda, certo? Onde que ela atua. Na segunda parte da resenha, eu falo sobre o livro. Quantas páginas tem o livro, certo? Quantos capítulos, quais são os capítulos que são divididos. Depois eu faço um resumo da obra. E depois eu faço uma apreciação crítica. São 4 partes, mas não 4 parágrafos. Não confunda, por favor. Quando você vai falar, na primeira parte, você vai falar sobre a autora, você usa um parágrafo sobre o livro, né, sobre o livro, não sobre um resumo sobre o livro, mas sobre o livro, quantas páginas, quantos capítulos, quando é que ele foi publicado, essas coisas, por qual editora, certo? Qual é a edição que você está resenhando, isso é importante, entendeu? Que no caso aqui, essa segunda edição é pela editora brasiliense, né, do ano 2010, certo? Então, segundo parágrafo. Agora, na hora de fazer o resumo, você geralmente usa uns 3 ou 4 parágrafos. Fazer o resumo da obra. Eu preciso. Nesse resumo, ele não tem você. Ele tem a autora. Então, se a autora falou que o amarelo é vermelho, é vermelho pronto, entendeu? O que ela falou. E aí você vem para apreciação crítica, que usa mais uns 2 parágrafos, né? Uma média de uns 2 parágrafos, uma apreciação crítica, que falando que você, a sua concepção, se colocando dentro do livro, entendeu? Então vamos lá. Então, o que é literatura, hein? Infantil. São histórias antigas, né? Histórias atuais, história de castelos, né? É o Perrault, né? As histórias do Perrault, dos irmãos Grimm, é Lobato, né? É o Pinóquio. O que é literatura infantil, né? Então, é o que está no nosso imaginário a partir dos desenhos e filmes da Disney? Então, é uma pergunta muito interessante, né? O que é literatura infantil? Então, para responder essa questão, a autora segue esses passos aqui, que estou apresentando para vocês o sumário do livro. Que gênero é esse? A questão do adjetivo, escolher entre tantos. Começou com Perrault, a presença de Lobato, literatura nos primeiros anos. Né? E aí, indicações de leitura sobre a autora, é bom que já tem sobre a autora e as indicações que ela faz. Né? Então, logo na primeira parte, intitulada Apresentação, ela vai apresentando, né? Então, e ela já vai fazendo uma contextualização do tema, né? Que literatura ela está falando, de para que criança, ela está falando. Ela não está falando de uma criança
de 100, de 200 anos atrás. Ela tá falando de uma criança, da época de Perrault, ela tá falando da criança da época de Clarice Lispector, né? Quando entrou em primeiro contato com as obras de Monteiro Lobato, ela está falando dessa criança aqui, entendeu? Então é importante situar na sua resenha, situar de que tempo, né, sob que olhar, de que local a autora está fazendo esse livro, né? Está escrevendo esse livro, construindo essa obra. Então tá bom. A criança que costuma ler, que gosta de livros de história ou de poesia, geralmente escreve melhor e dispõe de um repertório mais amplo de informações. Sim, mas essa não é a principal função que a literatura cumpre junto ao seu leitor. Mesmo sem precisar discorrer sobre a função da literatura, sabemos que é o fato de ela proporcionar determinada experiência com a linguagem e com os sentidos no espaço de liberdade que só a leitura possibilita e que instituição nenhuma consegue oferecer, que a torna importante para a criança. Certinho? Então, eu sempre costumo dizer para os meus orientantes para a gente explorar palavras, né? Quais são as palavras que vale a pena nesse capítulo, né? Nesse primeiro capítulo de apresentação, quais são as palavras, os textos que vale a pena destacar? Então, durante a resenha, se você também quiser trazer, né, principalmente na parte crítica, né? Na parte que você vai fazer a sua apreciação crítica, se você quiser trazer trechos, né, curtos, senão você vai ficar enorme a sua apreciação crítica, você pode trazer sim. Então, por exemplo, na apreciação crítica, você pode ou concordar, ou discordar, ou você pode também ponderar algumas posições colocadas pela autora, certo? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Ela está falando aqui dessa relação logo do que a literatura proporciona e já enfatizando a relação da escola, né? Ela já vai vinculando a função da literatura, né? Que a gente sempre chama, que ela sim, que ela desperta, né, determinadas experiências, né? Dessa questão da linguagem e os sentidos, né? Olha o que ela vai chamando a gente para a gente dar olhar o livro dela a partir dessa compreensão, dessa ótica, né? Então, e uma coisa que é muito importante, então esse for recorte meu, tentando pegar as partes principais assim, e vocês não vão fazer a resenha em cima do que eu estou colocando, na minha mesma pegada, na minha mesma passada. Isso aqui é meu ponto de vista. Vocês vão fazer a resenha do ponto de vista de vocês, certinho? Então, eu destaque aqui que é importante quando ela situa essa criança, essa literatura e esse tempo. Como a presença dos meios eletrônicos é avassaladora, precisamos reconhecer que a literatura infantil só entrará na vida da criança por uma fenda, nunca pela porta principal. Quantas coisas eu vou escrever a partir, né, a pensar, a refletir a partir desse trecho destacado aqui por mim do livro da Lígia. Ela vai falar desse espaço da literatura que ela disputa com os meios tecnológicos. E que tal não disputar, né? E que tal ser um conjunto de aprendizado, de motivação mútuo? Que gênero é esse? Então ela começa a falar que gênero é esse, né? Literatura. Ela é muito didática nesse livro, viu, gente? Ela é muito didática, ela começa aí. Então, a relação do texto visual com o texto verbal pode se dar de diferentes maneiras em graus diversos de complexidade. Pode ser de autonomia ou de relação complementar. Pode ter sentido de confirmação ou de contraponto. Há obras que os sentidos de leitura se expandem na interação às duas linguagens, mesmo quando elas se contradizem. O texto imagista
pode se opor o que diz ao texto com palavras, caso em que o escritor e o ilustrador utilizam as diferentes qualidades de suas respectivas artes para comunicar informações diversas. Então, ela vai falar do gênero literatura, né? Ela vai falar do gênero literatura infantil. Por que ela está falando aqui? Ela está falando de um livro, de uma obra, né? E ela vai falando vários elementos lá dentro do material dela, mas ela pontua bem essa relação entre texto e imagem nos livros infantis. E aí uma coisa muito importante é que um livro infantil ilustrado, ele não tem apenas um autor, o ilustrador também é um autor. E aí, essas imagens, elas se relacionam com textos de várias formas. É o que ela está colocando aqui, né? Então, ela vai discorrendo sobre o gênero, as características, os contextos, né, desse gênero, tá? No próximo capítulo, ela fala sobre a questão do adjetivo, né? Porque a literatura, o quê? Infantil. Infantil, ela é como? Em quem é essa criança? Né? Quais são os gostos? Que leitor se pretende formar? Quais são as relações, né, com o adulto? A obra literária recorta o real, sintetiza ou interpreta-o através do ponto de vista do narrador ou do poeta, né? Então, lembrando de que o texto está falando de literatura infantil, não de livros infantis apenas, de contos infantis, mas de literatura infantil, de um modo geral, de poemas, né, de vários gêneros. Sendo assim, manifesta-se através do fictício e da fantasia. Então, qual é o adjetivo que a gente está falando aqui? De infantil. O que é importante no contexto infantil? O fictício, a fantasia. Um saber sobre o mundo e oferece ao leitor um padrão para interpretá-lo. Veículo também de patrimônio cultural da humanidade, a literatura se caracteriza a cada obra pela proposição de novos conceitos que provocam uma subversão do já estabelecido. Então, gente, ela questiona, né? Ela é intencionalmente pedagógica, ela ilustra uma realidade, ela sintetiza o real e apresenta de outras formas, né? E eu vou pensar que em alguns livros de literatura que ela ilustra uma realidade, né? Então ela tem um compromisso sério com o fictício e com a fantasia. E isso é muito importante porque os adultos, né? Quando a gente fica adulto e a gente esquece a infância que tem dentro da gente e que as crianças elas têm um mundo diferenciado e que ela precisa passar por esse mundo para amadurecer, a gente vai tirando fictício. E livros baseados na realidade, vai tirando a fantasia, vai esquecendo que toda aquela fantasia ali dentro do livro é a ilustração da realidade, é uma interpretação que proporciona à criança muita imaginação, muito crescimento, né? Até nos livros nos livros literários que a gente coloca assim, o adulto fala assim, nossa, que coisa sem sentido, e tem um sentido para a criança, tá bom? Então o adulto ele tem um papel muito importante nessa questão. A questão da simetria adulto-criança, porém particulariza por via da distorção o acesso ao conhecimento mediado pela literatura. O caráter formador da literatura infantil vinculou-se desde sua origem a objetivos pedagógicos. Ora, isso cria uma tensão entre o saber da obra literária, que apresenta o mundo assim, e o ideal da pedagogia, que diz o mundo deveria ser assim. Tal tensão é o grande desafio da obra destinada ao público infantil, que não solucionado, muitas vezes abala o seu próprio estatuto literário. Lembrando, literatura não tem um compromisso de informar, não tem um compromisso com o real, como a gente conhece, como a gente fala assim, isso é de fato possível?
né? Existe um real dentro do contexto infantil e ele precisa ser respeitado. O adulto é muito intrometido na hora de quebrar essas regras, né? Tentando sempre traduzir um real muito próximo dos acontecimentos do cotidiano. Então, isso é muito sério, tá? Então, essa intromissão do adulto, essa intromissão do pedagógico, com objetivo pedagógico dentro da literatura é muito sério, tá? Então, essa questão do adulto e do adulto, lembrando que adulto como pai, mãe, né, a família e os adultos, os professores, que são aqueles que escolhem os materiais, e aí onde que a gente entra no próximo capítulo que fala escolher entre tantos. Está falando aí de selecionar, né? Então, escolher um livro para a criança não é tarefa que dispensa critérios. É necessário ter critérios, e aí o objetivo principal desta disciplina é exatamente isso. É criar uma condição, uma situação onde os alunos, né, do curso de, no caso, quando aluno do curso de letras e aluno do curso de pedagogia, no caso do aluno do curso de pedagogia quando é literatura infantil e dos alunos do curso de letras quando é a literatura infanto-juvenil, para selecionar, não ficar pegando, escolhendo texto mais bonitinho que vê no blog, mas compreender cada texto, cada contexto, né, dos livros literários, a sua relação com os clássicos, né, as suas possibilidades de releitura. Tudo bem? Então, levando em conta a idade, né, daquele a quem a obra se destina, criança, gente. Então, a gente, ao selecionar o material, a gente tem que olhar o mundo, perceber o mundo pelos olhos da criança, pelos olhos do jovem, do jovem, né? A gente não pode simplesmente escolher um livro a partir do nosso olhar ou do que a gente quer que a criança aprenda. Isso é ditadura. É essencial na apreciação da obra verificar em que medida ela permite ao leitor infantil identificar o universo da referência do livro, os elementos da narrativa, os personagens, trama, tempo, espaço, foco narrativo, podem ser aprendidos por um leitor com vivências limitadas por determinada idade. Então, tipo assim, como é que este texto ele vai contribuir para o desenvolvimento, para a apreciação, né, dessas crianças? Como desse determinado texto que eu escolhi vai contribuir para que ela tenha uma experiência literária proveitosa, uma experiência literária gostosa, que ela possa apreciar, né, os textos literários. Há condições de que a criança se identifique com o personagem em sua esfera de ação ou estão distantes das vivências dela? Essa é muito boa, né? Pergunta semelhante cabe fazer em relação aos demais elementos, aqueles que configuram espaço, tempo, foco narrativo. Se o conjunto dos elementos que constitui a história permite a apreensão pelo pequeno leitor, é bem provável que a narrativa apresente adequação temática. Então, o texto que você vai selecionar para o seu aluno, ele tem que ser desafiador, né? Desafiar uma interpretação, uma apreciação literária. Ele tem que respeitar, né, a idade da criança no sentido de que se ele for muito complexo em algumas linguagens, em algumas proposições, vai dificultar a identificação desse aluno, dessa criança com o texto literário selecionado pelo professor. Também ele não pode ser aquela coisinha assim que não seja desafiadora, que não seja instigante, que não seja chamativo, que não seja motivador, né? E depende muito da questão da idade, né? Então, muitas vezes depende da idade. O que que um adolescente de 12 anos está procurando, está pesquisando, está interessado na internet?
O que é que está chamando a atenção dele? O que está tirando o sono dele? O que pode ser interessante, né? Então, talvez se a gente criar uma situação de que a gente possa conhecer os alunos melhor, a gente pode ter condições, deve ter condições de selecionar melhor os materiais de leitura para essas crianças de forma que eles possam se interessar. E que possa ser, de fato, uma experiência bem legal, né? Então, nós temos aí, né, o próximo capítulo que começou com Perrault, né? Então, vai falar sobre Perrault, sobre o contexto dele, de seleção dos contos, sobre os objetivos, né, do trabalho dele, né, dos irmãos Grimm depois, entendeu? Então, em contexto social que ele estava, então, esse capítulo é um capítulo muito importante para vocês compreender, né, compreender essa caminhada, esse papel do Perrault nesse contexto dos clássicos, né? Nesse contexto da literatura infanto-juvenil, certo? A coleção dos textos de Perrault constituiu-se um dos textos mais célebres da literatura francesa e também um dos textos mais referidos e menos comentados pela crítica literária, quer na sua dimensão de arte, quer como documento. Na verdade, a análise do conto de Perrault requer um enfoque interdisciplinar, sendo que os problemas que sustenta não se restringe à teoria da literatura, à sociologia, a psicanálise ou folclore, mas reclamam uma união desses enfoques que relacione os diversos elementos que integram o texto e resolvam as inúmeras contradições com que o analista se defronta. Então, os textos de Perrault, os contos, né, clássicos, eles são foco mesmo de muitas controvérsias, de muitas discussões, e a gente vai ampliar bem essas discussões no seminário, tá? No seminário que a gente vai muitos contos que vão selecionar, e eu vou começar até indicar dos grupos de conto de fada, vai ser em cima dos contos de Perrault. Então a gente vai compreendê-lo, né? E tentar fazer uma relação menos conflituosa com os textos contemporâneos, né? Porque a gente tem a oportunidade de fazer releituras e ler releituras, mas para existir leituras e releituras, né? Para existir releituras, precisou de ter leituras iniciais, certo? Na Convenção da Literatura Popular Infantil, é importante que vocês destaquem isso, que essa era uma literatura popular, é uma literatura folclórica que tinha um objetivo na sociedade, um objetivo de ensinar, né, e de também trazer elementos assim da cultura do local e de forma também de falar sobre códigos, né? Falar coisas que eu queria falar para jovens sem por meio de códigos, né? E criar situações de vivência, não como o papel da literatura é exatamente isso, né, gente? A literatura ela não tem o papel de dizer, mas de fazer sentir. Ela não tem o papel de informar, ela tem o papel de fazer sentir. Então, a partir dos sentimentos evocados, né, desenvolver ali na criança, na jovem, determinadas habilidades, determinados comportamentos, né? Então, quando você vai dar uma olhada na idade das meninas, né? Geralmente de 16 anos, né? 14, 15, 16 anos, de jovens, de muitos contos de fadas que tem como foco, que tem meninas, né? E quando você dá uma olhada nos contos hoje, eles fizeram-se adaptações para as crianças bem pequenas, desde pequena. Então, vai fazendo adaptações de todos os tipos, né? Mas essas adaptações foram originárias de onde? De que tipo de conto, né? Então, o conto Griselda, por exemplo, apresenta faltas, censuras, conceitos de pudor e feminilidade que caracteriza a mentalidade da época. Os Perrault, né, os Perrault, né, os Perrault foram marcados pelo jansenismo em seu ideal de educação muito normativo e austero.
nos contos. Porém, esse ideal é ambíguo, mistura severidade e indulgência. Então, é só vocês ler um conto clássico, registrado por Perrault, lembrando que é uma convenção de literatura popular e infantil, que vocês vão ver exatamente esses objetivos, esse ideal, né? Esse ideal que tem alguns tipos de. Um dos mais clássicos é o Chapeuzinho Vermelho. Vocês vão ver qual é o objetivo do Chapeuzinho Vermelho, né? A questão do lobo, o que significa o lobo, e ele deixa bem claro na moral da história, quando ele coloca lá no final do conto, né? A moral da história, né? Então ele deixa bem claro qual o objetivo daquele conto, né? Daquela tradução folclórica, né? Em literatura infantil que ele fez. Então aí nós vimos para o Brasil, né? Vimos a presença do Lobato, né? Então é importante destacar que esse autor, ele não foi o primeiro, mas foi um dos mais importantes. Ele não foi o primeiro a escrever literatura infantil no país, no nosso Brasil, mas ele foi um dos mais importantes, então não pode se falar em literatura infantil sem falar do Lobato, certo? O revolucionário na obra do Lobato ganha maior abrangência na literatura infantil que ele inaugura entre nós. Rompendo com os padrões prefixados do gênero, seus livros infantis criam um mundo que não se constitui um reflexo do real, mas a antecipação de uma realidade que supera os conceitos e os preconceitos da situação histórica em que é produzida. O esforço da compreensão crítica do passado permite em suas histórias um redimensionamento do presente que, por sua vez, torna possível a prospecção, ou seja, o olhar para o futuro. A consciência social de Lobato levou-o a ter cuidado especial com o leitor. A convicção a respeito da importância da literatura no processo social, a visão do livro como um meio eficaz de modificar a percepção, confere ao destinatário um lugar particularmente importante em seu mundo ficcional. Então, nesse capítulo, ela vai falar sobre o Monteiro, sobre os contextos, sobre os objetivos, sobre as características, sobre a influência do país, né, do Brasil, da cultura brasileira nas obras do Monteiro, né? Que tipo de obra o Monteiro escreveu, né? Em que época, para que criança ele escreveu, qual o ponto de vista dele, porque ele criou Emília, né? Porque ele sentiu essa necessidade, né, de criar esse mundo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Literatura nos primeiros anos, então esse aqui é um dos capítulos maiores que tem no livro, né? Que vai fazer essa relação com a escola de fato, né? Se a literatura exerce papel no desenvolvimento linguístico e intelectual do homem, a razão da sua inserção nos interesses que a escola propala com seus, cabe a tentativa de explicitar qual poderia ser a relação da literatura com a criança a partir do início da escolaridade. Então, nesse capítulo aqui, final do livro, ela vai falando sobre a escola, sobre os objetivos da escola, sobre essa relação com a escrita, com a alfabetização, o papel do professor nesse contexto, certo? A poesia e a narrativa oferecem à criança, em fase de alfabetização, a oportunidade de experimentar a potencialidade linguística, descobrindo as diversas possibilidades de nomeação que mediará sua exploração e entendimento do mundo. O livro e a leitura, apresentados a crianças nos seus primeiros anos, podem apresentar a ela uma sedutora razão para o esforço empreendido no processo de alfabetização. O papel da literatura nos primeiros anos é fundamental para que se estabeleça uma relação ativa entre falante e língua, o que não ocorre sem envolvimento de afeto e emoções. Então, nessa parte do livro aqui, ela vai falando dessa relação que a gente precisa ter um olhar especial para essa criança que entra e para que tipo de postura temos, né, na escola, as crianças nos primeiros anos, né? Nos primeiros anos escolares. Então, ela vai falar especificamente do processo de alfabetização
E uma coisa que eu gostaria que tá nesse capítulo, que é muito importante destacar, os textos, né, escolarizados, como que ele fica, né, e a literatura, ela traz um lúdico e tira esse elemento, porque com a literatura, gente, o texto de alfabetização, você alfabetiza-se, tem uma experiência com a leitura, com a escrita pelos textos literários, mas ela desconfigura esses textos porque a literatura é da sociedade, não da escola, entendeu? E a escola tomou a literatura para si, como um elemento de ensinar, de alfabetizar, como elemento. Mas a literatura, ela não é da escola. No entanto, a literatura dentro da escola, ela proporciona todas as experiências e ainda ela tira esses textos horríveis, horríveis de alfabetização, do que o Ivo viu a uva, o bebê baba na babá e no boi, e assim vai esses textos horríveis, né? Então, isso quer dizer que o quê? O que significa dizer isso? Significa que ela dá aquele elemento cultural, é um respeito com a criança, traz a literatura para a escola. E a gente vai para o Antônio Cândido, que ele vai dizer, né? E eu não canso de me dizer que a literatura é um direito fundamental, né, dos seres humanos, né? Então, a consideração dos aspectos afetivos, intelectuais da língua como interligados rejeita a homogeneidade das palavras e frases na alfabetização. Aquelas que se tornam ridículos do tipo, o vovô vê a uva, esse é um urso. Gente, ai, você vê os poemas, né, de Vinícius de Moraes que pode ser usado, ser utilizado, né, ser trago, né, e a gente tem essa maldita palavra de ser utilizado, mas tá, que podem proporcionar experiências pedagógicas e literárias maravilhosas de linguagem, né, porque a língua ali como está organizada, como ela, né, se apresenta, né, então, no lugar disso, desses textos ridículos de vovô, ver a uva, de esse é um urso, a literatura ela pode trazer textos maravilhosos, né, de experiência cultural, né. A obra de Paulo Freire, voltada à alfabetização dos adultos, opôs-se a essa pasteurização linguística, enfatizando a importância da alfabetização na medida em que ela venha contribuir para que o homem se descubra no lugar que efetivamente ocupa, constituindo-se, portanto, em meio do conhecimento de si e do grupo a que pertence. Nesse contexto aí também peço vocês para pensar na literatura próximo do aluno, no sentido daquela que ele se reconhece nela também, né? Então, do contexto, entre o contexto local e universal, né? Então, preciso compreender o todo para compreender as partes para compreender o todo, preciso compreender, entrar em contato com literatura que é produzida no mundo, no Brasil, né? E mais próximo de mim, na minha próxima cidade, na minha própria cidade. Preciso também compreender coisas e vivenciar, e é um direito da criança vivenciar uma experiência literária próximo dela também no tempo e no espaço. No tempo, quando eu falo no tempo, os clássicos, os antigos, né, as que foi escrita muito antes da que foi escrita agora. Né? E quando eu falo no espaço, que é escrito em outros países, que é escrito em outras partes do país, do Brasil mais longe da gente, as mais próximas. Entendeu? Então eu preciso proporcionar experiências literárias para as crianças de textos literários que estão próximos e distantes no tempo e no espaço. Certinho, gente? Então aí espero que vocês apresentem as dúvidas de vocês, né? E conforme vocês vão apresentando as dúvidas, eu vou tirando, mas não acredito que tenha muita dificuldade, porque a resenha, vocês, como já expliquei lá no início, essas quatro partes onde vocês vão fazer, apresentar, né? A autora, apresentar o livro, apresentar um resumo da obra e fazer a apreciação crítica de vocês. E eu espero que essa breve aula ajude vocês a ter uma compreensão global da obra e oriente a impressão particular, o olhar particular. Então,
que eu apresento uma visão global da obra, que é a minha visão, e que vocês possam aguçar a visão particular de vocês, individual de vocês, para você fazer um bom trabalho. Certinho, pessoal?